2, 5 a 8. Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Vamos assentar. Senhor Jesus, amém. Irmãos, dando sequência ao alimento diário, estamos na semana 2, e o título é o modelo de Cristo. Nós lemos aqui, irmãos, e eu particularmente, eu vejo Cristo como o meu maior modelo. Na verdade, o meu suficiente modelo. Por que suficiente? Porque eu não preciso olhar para mais nada. Cristo é tudo que eu preciso para sobreviver, para viver. Tudo que eu preciso aprender está nele. Tudo que eu sou, tudo que minha casa é, tudo que eu preciso fazer está nele. Então ele é o nosso suficiente modelo. Precisamos buscar mais nada para nos compararmos, para nos aperfeiçoar baseado em algo. Não. Se nós quisermos nos aperfeiçoar, vamos nos aperfeiçoar em Cristo. Ele é o nosso modelo. E aqui nós vemos que o Senhor é o nosso maior modelo e único, porque ele, sendo Deus, ele não usurpou essa forma do qual ele é Deus, mas como homem ele se humilhou, se esvaziou e foi obediente até a morte, e a morte que na época era considerada a pior, que era a morte de cruz. E que se fosse acontecer até hoje ainda seria uma morte escandalosa, seria a morte de cruz, que era para mim, que era para você, mas que o Senhor tomou essa cruz por cada um de nós. E por isso, ele é o meu suficiente modelo. Amém? Eu preciso olhar para ele. Ele é o meu suficiente modelo. E antes de começar a palavra em si, irmãos, eu quero agradecer aos irmãos, a experiência que nós tivemos essa semana, eu e minha esposa. Então eu quero agradecer aos irmãos, eu senti cuidado pelos irmãos, eu senti que a oração dos irmãos que trouxe a cura, que trouxe a paz interior a mim, a minha esposa, aos pais dela, aos meus pais, eu acho que a todos os irmãos, né? Porque quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Então, ainda que houve certa gravidade, mas eu creio que o Senhor veio com a providência dele. Irmãos, é sim por causa da igreja. Eu não tenho, se eu tivesse algum resquício de dúvida, eu não tenho mais. A mão do Senhor move quando a igreja move. A mão de Deus cura quando a cura sai da boca da igreja. O Senhor avança quando a igreja avança. E o Senhor liga quando a igreja liga. E o Senhor desliga quando a igreja desliga. Então, irmãos, eu agradeço aos irmãos profundamente, aos irmãos que oraram, aos irmãos que ligaram, aos irmãos que mandaram mensagem. E é isso que nós precisamos, irmãos. Eu, como homem, o momento que eu podia ali titubear, esquecer da fé, né, confiar na medicina, aí alguém ligava ou havia uma mensagem, ou os irmãos perguntavam sobre, e eu lembrava, não, eu tenho um Deus, eu não preciso preocupar. Então as mensagens, irmãos, esse cuidado de uns para com os outros, nos faz lembrar, irmãos, que nós temos um Deus. Porque quando o irmão fala, quando o irmão manda mensagem, é o próprio Deus que está sendo transmitido, irmãos. Então eu rogo, não vamos esperar somente nas enfermidades, eu estou tomando isso para mim primeiramente. Eu não posso esperar só uma enfermidade para eu ter mais contato com os irmãos, amém? E eu creio que todos nós podemos ter esse aprendizado. Eu estou contando, irmão, porque é o meu aprendizado. E de alguma forma, eu creio que os irmãos também podem aprender. Nós podemos aprender uns com os outros, amém? Então, que nós possamos, irmãos, unir mais a nossa fé com as necessidades dos santos. Eu não sei se os irmãos lembram, mas na conferência com Pedro Donger, regional, nós lemos um versículo, se eu não me engano, foi em Colossenses ou Filipenses mesmo, que fala que nós precisamos nos preocupar com a necessidade dos irmãos.
Cada um de nós temos uma necessidade em peculiar. Mas se eu oro sozinho, eu posso alcançar algo em Deus. Mas, irmão, quando a igreja ora, é totalmente diferente. Porque o olhar do Senhor está totalmente voltado para a igreja, irmãos. O Senhor olha para a igreja, nessa obra gloriosa, essa obra-prima, é a igreja, é o homem coletivo. Nós, particularmente e individualmente, nós somos pedras preciosas, sim. Mas a obra-prima de Deus é a igreja edificada, é o homem coletivo. É isso que Deus mais anela quando Ele olha para nós. Quando Ele olha para os homens, Ele quer uma igreja, uma obra-prima, toda trabalhada, toda edificada por Ele mesmo. Então, novamente, eu agradeço aos irmãos de coração, né? E quando nós precisarmos uns dos outros, né, nós precisamos quebrar todas as barreiras para que nós possamos buscar essa comunhão. É o meu aprendizado, amém, irmãos? Jesus é o Senhor. E no que os irmãos também precisarem, eu quero estar disponível de alguma forma. Eu vim com o sentimento de cantar um hino, mas não deu para cantar, que é aquele irmão e companheiro, né? Estava ouvindo hoje no carro, aí fala, quero te ajudar quando cair, estender a mão, te levantar. Às vezes a gente nem precisa esperar o irmão cair, não, a gente já pode ajudar sem ele cair. Mas se por um acaso cair, eu quero estar ali para poder estender a mão e ajudar. E aí mais para frente fala, nós estamos quase lá, nós estamos chegando, irmão. A volta do Senhor está próxima e nós precisamos estar preparados para ajudar uns aos outros e para cooperar com as pessoas aí fora. O que o irmão compartilhou é muito sério. Eu não prego o evangelho porque eu não amo a pessoa. Sabe aquele seu melhor amigo que você ainda não tem coragem de pregar? Irmão, você não ama ele de verdade. Porque se você não tem coragem de pregar o evangelho é porque você ainda não ama. Eu tenho um rapaz lá no meu serviço que eu falo do Senhor, mas ele rebate. Eu falo do Senhor, mas ele rebate. Mas se eu amo ele de verdade, eu preciso pregar o evangelho do reino. Essa semana eu tive uma experiência e ele veio questionando, mais isso. Mas de onde veio o homem? Deus criou, mas aí criou o mundo, mas e antes do mundo? O que tinha? Era Deus, mas e antes de Deus? E o nada? O que é o nada? Deus é o nada, Deus é o que é antes, o que é agora e o que é depois, tudo veio dele. Então se você quer, mas e o nada? De onde que é? O nada é Deus, Deus também faz parte do nada. Tudo foi feito por Ele e por meio dEle e para Ele. Tudo, irmão, é para o Senhor. Né? Então, quando eu falei que até o próprio Deus é o nada que ele não entende, aí ele calou. Ele não conseguiu argumentar. Porque se nós enxergarmos, tudo é Deus, irmãos, e tudo é para Ele. Amém? Então, eu preciso, irmãos, realmente amar as pessoas. E a maior forma de eu demonstrar esse amor que eu amo a pessoa é falando de Jesus para ela. Amém? E é esse o nosso encargo. Esse foi o nosso modelo. O próprio Jesus, como homem, ele pregou o evangelho do reino. Se ele pregou, sendo Deus, imagina nós, irmãos, se não está sobre os nossos ombros falar do Senhor para as pessoas. Então vamos realmente buscar, irmãos, pregar o evangelho seguindo esse o nosso modelo, que é o próprio Senhor. E aí algo que eu quero compartilhar, irmãos, nós vemos, irmãos, como está a situação no mundo aí fora. E aí eu quero compartilhar com os irmãos. Eu compartilhei isso já com alguns irmãos, algumas mensagens atrás, mas do que está acontecendo agora é para nós alertarmos mais. Há 3 relógios para a volta do Senhor, que é o mundo, e aí o mundo tem que promover o anticristo, ele vai trazer rumores de guerra, né? Ele vai trazer caos, para ele mesmo levantar o anticristo para trazer a paz. Então esse é o relógio do mundo. O relógio dos judeus é a construção do templo, do 3º templo de Salomão, que nós vimos que semanas para trás, Jerusalém agora é considerada a capital de Israel realmente, então agora ela já está toda preparada para reconstruir esse templo. Aí o irmão Esdras, há uns 2 anos atrás, ele deu uma mensagem, e aí ele falou sobre um site que é Instituto do Templo. Os irmãos podem pesquisar lá, os judeus já estão com tudo pronto, irmãos. As vestimentas dos sacerdotes, os adolescentes e crianças já estão sendo treinadas para o serviço do sacerdócio, né? Os novilhos da pelagem vermelha, eles também já estão sendo criados, as cornetas de ouro, o candelabro, já está tudo pronto, só falta a construção do templo.
Por que eu quero falar isso? Porque o terceiro relógio, o terceiro ponteiro, é a igreja. E o que a igreja precisa fazer? Pregar o evangelho do reino em toda a terra habitada. Então virá o fim. A vida da igreja, irmãos, o que nós mais promovemos é isso. Porque é o nosso encargo. Nosso encargo é pregar o evangelho do reino. Por isso que nós não nos importamos com o anticristo, não nos importamos a questão de Israel estar construindo o seu templo. Não que nós não vamos olhar para essas coisas, irmãos. Isso é para nos alertar. Por que nos alertar? Eu estou fazendo a minha parte de pregar o evangelho, porque o ponteiro do judaísmo está chegando no seu limite. O ponteiro do mundo também está chegando. E o da igreja? Quando esses três ponteiros estiverem apontando para o mesmo lugar, aí virá o fim. Aí o Senhor volta. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque o foco é a pregação do evangelho. E eu preciso olhar aonde que eu estou. Quando Deus olha para a terra, há três tipos de pessoas: os gentios, os judeus e os crentes. E cada um desses tipos é o que está fazendo uma obra. E essas obras vão culminar na volta do Senhor. Eu fui batizado, passei pelas águas, invoco o Senhor. Mas em que função que eu estou fazendo? Será que o Senhor está olhando para mim e eu estou na função do gentio? Promovendo caos, promovendo guerra e trazendo o anticristo? Ou eu estou como judeu, preocupado com o templo, preocupado com as vestimentas, né? Preocupado consigo mesmo? Ou eu realmente quero apressar a volta do Senhor? Ou eu estou pregando o evangelho? Então, quando aconteceu toda essa situação, o Senhor me falou forte, irmãos. Eu preciso realmente despertar para ver o que eu estou fazendo, como que está sendo o meu andar, como que está sendo o meu desfrute, né? E eu me peguei, irmãos, essa semana, com toda essa experiência, eu me peguei um pouquinho que eu ainda estou andando um pouco no piloto automático. E andar no piloto automático é um perigo, irmãos, porque ele é automático. Você não precisa depender tanto do Senhor. Então você trabalha e não depende do Senhor, você estuda e não depende do Senhor, você vem na reunião e não depende do Senhor. É o piloto automático. É como se tivesse os horários determinados no seu dia e você vai. Mas cadê a sua motivação? Cadê o coração queimando pelo Senhor, pela palavra, pelo evangelho? Não é verdade? Cada um de nós temos a tocha, que é o nosso espírito. Mas tem fogo nessa tocha? Às vezes eu estou correndo para um lado e para o outro, estou fazendo tanta coisa, mas e o fogo dentro de mim? Cadê esse fogo? Esse fogo precisa reacender em cada um de nós, irmão. Eu não posso, né, deixar esse fogo apagar. Precisa reacender esse dom, esse fogo em mim e em você, irmão. Nós precisamos, que a volta do Senhor está próxima. Amém? Palavra toda, irmãos, eu quero tocar em 3 pontos só com os irmãos. A palavra é muito rica. Se nós formos tocar em todos os pontos dessa semana, dá para liberar mais umas 7, 8 mensagens em cada ponto específico. Mas eu quero tocar 3 pontos com os irmãos. Mas eu quero primeiramente que os irmãos ganhem. É nossa incumbência pregar o evangelho do reino. E está sobre a igreja esse ponteiro chegar junto com os outros. O Senhor só vai voltar por causa disso, irmão. Mas o meu coração precisa arder pela volta do Senhor. Eu vou pregar o evangelho se o meu coração realmente arder pela volta do Senhor, pela igreja, pela palavra, pelas reuniões. Cadê o fogo nas reuniões, irmãos? Cadê o meu fogo nas reuniões? Cadê? Eu preciso, irmão, queimar nas reuniões. Eu preciso servir com fogo, irmão. Não é fogo estranho, senão eu que vou ser consumido. Mas precisa queimar dentro de mim esse entusiasmo, essa alegria. E foi falado no alimento diário, se eu não me engano, no sábado ou domingo. Do entusiasmo, da alegria, isso precisa estar aceso em nós. Para quando as pessoas chegarem, elas também tocarem nesse mesmo sentimento. Se nós formos irmãos, alegres, entusiasmados com o Senhor, com a palavra, com o serviço, uma pessoa que entrar ali, ela vai querer o mesmo viver. Isso é com certeza, irmãos, não tenhamos dúvida disso. Às vezes nós não trazemos visitante, porque às vezes eu não tenho fogo para acendê-lo aqui. Se eu não tenho fogo, eu vou falar, eu vou levar aquela pessoa, mas ela vai ficar lá parada, não vai entender nada da palavra, né? Às vezes eu tenho barreira, os irmãos não vão acolher. Que isso, irmãos? Assim a gente impede o Senhor de avançar, impede de crescer em número, porque eu estou em mim mesmo, porque eu estou sem fogo.
e acham que é a igreja que está sem fogo. Irmão, a igreja é sem ruga, ela é sem mácula, ela é santa. A igreja é perfeita. Eu sou imperfeito, né? Cada um de nós como homem, nós temos uma natureza imperfeita. Mas a igreja, ela não tem dano nenhum, ela não tem mancha nenhuma, e ela é pura, amém? E ela sim é o caminho, é o lugar que o Senhor nos colocou para nos aperfeiçoar, para nós crescermos em vida e para nós sermos habilitados para governar no mundo que é de vir, amém? Então o problema nunca é a igreja, irmãos. O problema pode ser eu. Eu sou duro, meu coração é duro, os meus olhos são maus, as trevas que estão em mim são más, por isso os meus olhos também são maus. Então, irmãos, a igreja é pura, amém? Então vamos confiar e vamos acender o nosso fogo, irmãos. E trazer realmente as pessoas, amém? Para o nosso meio. Aí o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, amém? 3 pontos que eu quero tocar com os irmãos. O primeiro é o encabeçamento. Os primeiros dias do alimento diário, nós vemos, irmãos, que há uma ordem estabelecida por Deus. Amém? É Deus, Cristo, o homem e a mulher. Isso é um encabeçamento, uma ordem universal. Se essa ordem ela é desfeita, é dano certeiro. Amém? Isso cada um de nós precisamos, né, aplicar no nosso viver. É Deus, Cristo, homem, mulher. Esse, né, é o encabeçamento que Deus estipulou. Mas na igreja também há uma ordem para que nós não tenhamos uma reunião de qualquer forma, ou a obra do Senhor não seja de qualquer forma, ou o canal para que o Senhor passe a sua bênção, para que o Senhor transmita a sua palavra, não seja de qualquer forma. Por isso, na palavra, o Senhor instituiu. Vamos ver Efésios 4, versículo 11 e 12, amém? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Então o Senhor estabeleceu, irmãos, primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que o Senhor colocou essa ordem? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Essa ordem estabelecida por Deus é para o meu crescimento e para o crescimento dos irmãos, amém? É para o nosso aperfeiçoamento e para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, eu quero ser obediente a essa ordem estabelecida por Deus. Eu quero dar devida honra aos irmãos que estão à nossa frente, né? Primeiramente na igreja, né? Os irmãos diáconos, os irmãos presbíteros, os irmãos da obra, os irmãos apóstolos. Eu quero dar honra a esses irmãos, porque eles foram estabelecidos por Deus. E se eu sair desse encabeçamento, eu sei que a minha casa ela vai sofrer dano fatalmente. Isso é sem dúvida, irmãos. E cada um de nós, se nós não seguirmos esse encabeçamento, irmãos, é dano certo. É um encabeçamento instituído por Deus. Para quê? Para o nosso aperfeiçoamento e para a edificação do corpo de Cristo. Não é para falar que um é melhor que o outro, não é para falar que um sabe mais que o outro, né? Não é para isso, irmãos. Não é para ninguém aparecer, não é para quem sobe aqui aparecer, não é para quem fala para aparecer, não é para quem serve aparecer, não é para quem é coordenador aparecer, não é para nada disso, irmãos. Ah, eu sou líder do GFCM. Não é porque você gosta de ser chamado líder, até porque o Senhor já nos deu essa graça de não colocar essa função, esse título antes do nosso nome. Eu não sou o líder de GFCM Tiago, glória a Deus por causa disso. Eu sou o irmão Tiago, assim como o irmão José Luiz, a irmã Menten, o irmão Wally, a irmã Rita de Cássia, a irmã Joana, são os irmãos do meu GFCM. Estamos no mesmo nível, irmãos, no mesmo patamar. Por quê? Porque isso é a ordem de Deus. Amém? Para que eu não me orgulhe e para que nenhum dos irmãos se orgulhem. Mas eu, irmãos,
eu quero dar essa honra aos irmãos que estão à minha frente. E eu rogo aos irmãos, vamos dar honra, irmãos, aos irmãos que estão à nossa frente. Aos irmãos líderes, os irmãos diáconos, os irmãos presbíteros, os irmãos obreiros, os irmãos profetas, os irmãos apóstolos. Precisamos dar honra a esses irmãos. E como que nós damos honra a esses irmãos? Orando, irmãos, intercedendo. Esses irmãos que estão à nossa frente, eles são os primeiros a levarem pedradas, porque são os que têm mais tempo de consagração, estão à frente se consagrando. Amém? O que é consagração, irmãos? Está referente a sacrifício. Eles estão se sacrificando por causa dos irmãos. Né? João fala em dar vida pelos irmãos. Não é dar nossa vida física, é nos consagrar, é nos sacrificar. Às vezes é sacrificar nosso tempo, o nosso sono, a nossa cama, o nosso dinheiro. É isso que é consagração. Amém? Então vamos orar por esses irmãos e vamos seguir esse encabeçamento que é de Deus. Amém? Então o primeiro ponto é o encabeçamento, irmãos. Vamos permanecer nesse encabeçamento. Amém? Agora vamos lá para Colossenses, capítulo 3. Vamos ler do versículo 5 ao 9, amém? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Não mentais uns aos outros. Amém, era só até o 9 mesmo, irmãos, amém. Irmãos, essa natureza humana, nós recebemos ela lá em Adão. Quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, caíram em pecado, né, tomaram do fruto. Então essa natureza velha, né, essa natureza humana, ela entrou em Adão e passou para todo o descendente de Adão e chegou até nós, Senhor Jesus. Então essa natureza humana, ela ainda está em nós, irmãos. Senhor Jesus. Então nós vimos, irmãos, tantos elementos malignos, tantas coisas que ainda estão em nós, e que se eu não depender do Senhor, essas coisas se afloram, né? Elas são demonstradas, né? Elas são expostas. Senhor Jesus. E dependendo de como elas são expostas, o testemunho do Senhor, né? Aí ele é comprometido. Eu sou crente, as pessoas sabem, mas os elementos que são expostos em mim são os elementos da minha natureza caída. Então isso, irmãos, afeta o testemunho do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos que essa velha natureza, irmãos, nós precisamos deixar ela de lado. Nós precisamos cortar o nosso laço com essa velha natureza. Nós precisamos nos despojar dessa velha natureza. Senhor Jesus. E o pior ainda, irmãos, é que essas coisas, elas se afloram, pode se aflorar aqui no nosso meio, né, na nossa casa, né, entre os nossos familiares, entre as pessoas ao qual nós convivemos. Então essas coisas, elas afloram, trazem dano, trazem mágoas, trazem ressentimentos, e essas coisas podem causar raízes de amargura. Então nós vimos também, irmãos, segundo item que eu quero tocar com os irmãos, é a questão do perdão. Porque, irmãos, às vezes, né, tem algumas atitudes que nós cometemos ou que são cometidas conosco e que nos trazem mágoa, trazem ressentimento. É porque, às vezes, irmãos, essa natureza humana, ela foi expressa, ela foi exposta e nos traz mágoa, nos traz dano, nos traz ressentimento. Isso, irmãos, é um perigo. Isso impede o Senhor de avançar. Ainda que eu esteja no primeiro item que nós vimos foi encabeçamento. Então eu estou encabeçado. Eu dou honra a esses irmãos. Eu estou encabeçado por Deus, Cristo, homem e mulher.
eu estou seguindo essa linha, mas eu ainda guardo ressentimento. Então, ainda assim, o Senhor não pode avançar. Por causa de alguma atitude, algum elemento desse, que eu ou você, nós não conseguimos negar ainda, isso pode atingir um irmão, ou pode me atingir. E aí eu fico magoado, eu fico ressentido. E nós temos uma tendência horrível, irmãos, de a primeira coisa que acontece é nós pararmos de desfrutar do Senhor e pararmos de ir às reuniões. O primeiro item do homem, isso nós herdamos de Adão. Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele fez foi fugir de Deus, foi se esconder de Deus. Então nós, irmãos, quando nós estamos com o coração apertado, ressentidos, magoados ou em pecado, a primeira coisa que nós tendemos a fazer é cortar nossa comunhão com o Senhor e cortar nossa comunhão com os irmãos. Isso impede do Senhor avançar, isso impede de eu avançar. Quando eu estou ressentido, irmãos, o primeiro a não avançar sou eu. Quando eu estou magoado, com raiz de amargura, o primeiro a não avançar sou eu, a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, e vai se alastrando, irmãos. Mas aí no alimento diário, o irmão falou, irmãos, o perdão é libertador. Senhor Jesus, fala para o irmão que está do seu lado, o perdão é libertador. Amém? O perdão é libertador. Irmão, eu preciso falar isso, amém? Se você não está tendo ousadia, pede do Senhor graça agora para você falar. O perdão é libertador. É falar com autoridade, irmãos. Eu preciso perdoar e eu preciso ser perdoado. Irmãos, o que é a oração do Pai Nosso aí fora? Mas, irmão, é uma oração grandiosíssima, irmãos. É uma oração que é modelo, né? O modelo do Senhor. Não que nós precisamos repeti-la sempre, mas é um modelo. O Senhor pediu pelo pão, né? Tem o pão, tem as coisas do céu. Primeiro as coisas do reino, primeiro, né, para que seja feita a vontade de Deus, assim como é feito nos céus, ser feita no meu viver. Mas depois vem pedindo pelo pão, vem pedindo para o Senhor nos guardar, mas também para que nós possamos perdoar, assim como o Senhor nos tem perdoado. Irmão, isso é seríssimo. Vamos ler Lucas 6. Versículo 37. Lucas 6, 37, diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Irmão, você quer ser perdoado? Então o que você tem que fazer primeiro? Exatamente. Há uma condição para eu e você sermos perdoados, irmãos. É nós também perdoarmos aos irmãos. É você perdoar a sua esposa. É você perdoar o seu esposo. Amém? Porque por conviverem mais próximos, compartilharem os mesmos planos, né, as mesmas dificuldades, os mesmos desejos, aí é fácil às vezes ter um atrito. É fácil ter um atrito entre casal, por quê? Porque eles estão mais próximos. A pessoa que você mais espera amor, ela te atinge. Aí é mais fácil você ficar ferido. Mas você precisa perdoar, você precisa liberar o perdão. Para você se sentir liberto e para a pessoa também ser liberta. Irmãos, o perdão, irmãos, ele é belo. Porque o que é o não perdoar? É você ter uma raiz dentro de você, uma amargura, algo contra, é uma barreira contra o irmão. E o não perdoar, irmãos, está no sentido de que a pessoa fez algo com você e você fica remoendo aquilo. É como se você não quisesse lançar a mão daquilo. Não, eu quero ficar lembrando para eu sempre ter algo contra aquela pessoa. É como se você quisesse acariciar aquilo, guardar para você, e não, isso daqui ela fez. Parece que você quer sempre olhar para a pessoa e falar, você fez aquilo comigo. Parece que a gente quer guardar o pecado da pessoa. Porque eu sou pecador, eu quero guardar o pecado da pessoa e não perdoá-la. Porque o que é o perdão? É esquecer, irmãos, é apagar. Eu lembro de uma mensagem
o Senhor cubra o irmão com sangue. Até o irmão Everaldo, né, que falou, desenhou o cachorrinho aqui, né? Que é o pecado. Às vezes você apaga o cachorrinho, mas deixa o rabinho de fora. Não é isso. O perdão é apagar o teu rabinho. É tudo, você esquece tudo. Isso é o perdão. Mas o problema é que eu não quero esquecer o que a pessoa fez comigo. O problema é que muitas vezes eu gosto de guardar aquilo. É gostar de ter ressentimento da pessoa. É gostar de ter algo para falar daquela pessoa. Senhor Jesus, isso é gravíssimo, irmãos. O não liberar perdão é um princípio de Satanás, que é o egoísmo, é o orgulho. Você também não quer liberar a pessoa. Ah, mas foi forte, ela está errada. Então você quer continuar vendo a pessoa errada. Irmãos, isso não provém do Senhor. Isso não agrada o Senhor. Isso corta a minha comunhão com o Senhor, corta a comunhão da pessoa com o Senhor, e é uma questão muito séria. Por isso nós precisamos, irmãos, ter um coração de perdoar. O meu amor natural perdoa até 7 vezes. E olha lá. E é muito ainda, né? Pedro, que já era, né? Já estava trabalhado pelo Senhor, é 7 vezes, Senhor, que eu preciso perdoar. Mas, irmãos, aí eu quero ler com os irmãos Filipenses 1:8. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Filipenses 1:8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Amém. Agora vamos lá para Colossenses 3 também. Senhor Jesus, o 12, vamos ler o 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Até aí, irmãos. Aqui, tanto em Filipenses 1:8 como aqui, em Colossenses 3:12, nós vemos ternas misericórdias, amém? E aí o irmão falou para nós que ternas misericórdias, isso é uma palavra grega, que é, eu tenho que ler aqui, tá, irmãos? Splachnon, é uma palavra grega, que significa entranhas ou vísceras. Porque, irmãos, naquela época, né, o mais interior que eles conheciam era, né, as vísceras, né, as entranhas, era o mais interior, né. Eu ali, né, quando eu estava no namoro com a Menten, aí, não, eu vou ver a Menten, e dava aquele frio na barriga, né, então, ou seja, nas entranhas, né, nas vísceras, era o mais interior que o homem conhecia que ele tinha. Então, tanto o amor, os sentimentos, né, dos homens que eles tinham, é como se viesse dessa parte mais interior. Por isso que é Splachnon, que é o mais interior de Cristo. A terna misericórdia de Cristo Jesus. É algo que vem do mais interior de Cristo. Do mais interior de Deus. E o que perscruta as profundezas de Deus? O Espírito, irmãos. O Espírito que está em nós, é Ele que perscruta as profundezas de Deus. Então, irmão, se eu estiver no Espírito, eu consigo tocar nessa terna misericórdia de Cristo. Eu consigo tocar no mais profundo de Cristo. E quando eu toco no mais profundo de Cristo, esse perdão, ele vai para 70 vezes 7. Aí eu consigo perdoar os irmãos, consigo perdoar minha esposa, consigo perdoar as pessoas. Mas quando eu toco na terna misericórdia de Cristo, no mais interior. Por isso, irmãos, no meu natural, no meu viver natural, eu nunca vou conseguir perdoar uma pessoa. Nunca, irmãos, nunca. Sempre vai ter um resquício. Eu sempre vou querer me defender daquela pessoa. Ela vai vir com algo, mas eu já tenho algo planejado. Porque eu guardei algo que ela fez comigo. Eu já tenho a minha defesa. O pecado daquela pessoa, o que ela fez comigo, eu tomo aquilo como meu escudo. Para quando ela vier, eu consigo me defender. Ah, mas você fez isso comigo. Isso muitas vezes acontece no casamento, né? 5 anos atrás, você traz aquilo como seu escudo. Ah, mas você fez isso aqui.
Ou seja, você não conseguiu perdoar. Então, primeiramente, eu peço aos casais, esposinho, perdoe sua esposa. Esposa, perdoe o seu esposinho. É fácil? Não, porque eu sou natural e você é natural. Mas vamos tocar no esplacnon de Cristo, na terna misericórdia, no mais íntimo do Senhor. Eu vou conseguir perdoar minha esposa, você vai conseguir perdoar o seu esposo. Amém? Assim também o pai e o filho. Perdoemos uns aos outros. Vamos ler o versículo 13 agora. Aí mesmo, Colossenses 3, o 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, o Senhor me perdoou. Você pode ter certeza que você fez coisas piores do que o que aquela pessoa fez com você. E você ainda continua fazendo, e eu também. E todos os dias o Senhor me perdoa. Por que eu não vou perdoar o irmão? Por que eu não posso perdoar o irmão? E se eu não perdoá-lo, o Senhor também não pode me perdoar. É a palavra dele, irmão. O Senhor é fiel. É. O Senhor é amor. É. O Senhor é luz. É. Mas ele vai contra a palavra dele? Não. Então o Senhor só me perdoa quando eu perdoo. É muito sério, amém, irmãos? Eu rogo que os irmãos, quando nós formos para casa, vamos gastar um tempo mais hoje orando, pedindo ao Senhor, para expor o que está no meu coração, né? Esses empecilhos, essas dificuldades com os irmãos, essa dificuldade com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o pai, mãe, qualquer dificuldade com o seu chefe. Ah, mas meu chefe não é crente, mas é uma autoridade instituída por Deus. Ele está ali porque Deus permitiu, então também você precisa perdoá-lo. Então, irmãos, vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que o Senhor consiga liberar esse perdão no nosso meio. Eu preciso pedir, Senhor, me dá ousadia para perdoar e para pedir perdão. Amém? Mas não é, irmãos, só isso, a questão de alguém que me feriu. Às vezes eu também posso ter ferido uma pessoa. Às vezes eu falei algo que eu estava certo, mas eu falei de uma forma que não foi muito boa. Amém? Às vezes eu falei sem ter orado bastante, e aquilo saiu com ferrugem. Todos nós somos um canal. Se eu estou limpo, a água do Senhor flui de mim, uma água limpa. Mas se eu estiver enferrujada, ela vai sair com ferrugem, e pode sujar o irmão. Então, irmãos, vamos orar. Se eu tenho que perdoar, que o Senhor me mostre. Mas se eu tenho que pedir perdão, que o Senhor também me mostre. Que eu seja humilde de chegar no irmão e pedir perdão. Humilde e ousado. Isso é ousadia no Senhor. Amém? Senhor Jesus. E o terceiro ponto, irmãos, é sobre a base correta. Amém? Vou ler só os últimos versículos. Amém? Isaías 54. Versículo 2 e 3. O 3 é só até a parte A, amém? Até a esquerda. Amém? Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Amém, até aí. Irmãos, é isso que o Senhor quer para a igreja, irmãos. Que nós preparemos tudo para que ela cresça. O irmão deu o exemplo do nascimento do bebê, né? Senhor Jesus. Então, os atuais aí foram o Charles e Emanuela, Diego e a Cássia. Então, para vir um bebê, eles tiveram todo um preparo, né? Prepararam o quartinho, né? Prepararam o enxoval, tudo isso, né? O Diego, ele teve que construir mais um quarto, né? Ou seja, alargar mais um pouco, onde era a habitação dele. Ou seja, teve toda uma preparação para receber a criança. Assim também, irmãos, precisamos nós para recebermos as pessoas.
Eu lembro que eu já compartilhei com os irmãos, o Senhor é capaz de trazer 1000 pessoas para cá? É, irmãos. Ele é dono de tudo. Ele traz quem Ele quiser e quantas pessoas Ele quiser. E Ele consegue supri-las. Mas se eu e você não estivermos preparados, o Senhor fica limitado em trazer essas pessoas. Às vezes o Senhor não encheu ainda o nosso local de reunião, porque eu não estou preparado para receber essa pessoa. Né? O meu serviço ainda não está adequado para receber essa pessoa. Então o que eu preciso? Eu preciso preparar a casa, né? Eu acho que no sábado ou domingo o título da mensagem é a arrumação da casa. Arrumar a casa. Então primeiramente eu preciso arrumar a minha casa, que sou eu mesmo, o meu coração, os meus conflitos, o meu tempo, o meu dinheiro, isso tudo eu preciso estar arrumando. Depois o meu casamento e também o meu viver da vida da igreja. Todo o nosso viver, irmãos, precisa estar arrumado para eu pregar o Evangelho, né, com eficácia, para que as pessoas creiam no Senhor e sejam trazidas para a vida da igreja. E principalmente, irmãos, a vida da igreja é onde que as pessoas vêm para serem aperfeiçoadas. E elas vão olhar para cada um de nós, né, olhar o nosso serviço, olhar o nosso falar, olhar até mesmo as nossas vestimentas, irmãos. Nós precisamos ser aperfeiçoados em tudo isso. Eu preciso ser aperfeiçoado em tudo isso, para que as pessoas venham e consigam tocar nisso. Irmão, se a pessoa vem e vê o nosso serviço coordenado, com alegria, com entusiasmo, irmãos, elas vão tocar nessa unidade, nessa unanimidade, e vai querer isso para ela, irmãos, isso é com certeza. E essa base correta é isso, irmãos, é o nosso encabeçamento, nós estamos nos perdoando uns aos outros e a nossa casa estando totalmente arrumada. Amém? Essa é a base correta. Jesus é o Senhor. Vamos à frente, irmãos, compartilhar a palavra, amém? Jesus é o Senhor.